Louvor à Morte é um dorama baseado numa história real e que na Ásia ela é bem conhecida, bem forte, porque ela é passada de geração em geração por programas de TV, por rádios e sempre é uma história marcante. Então a Netflix adquiriu os direitos sobre essa história e fez uma minissérie de apenas 3 episódios, onde ela é capaz de nos emocionar, tirar lágrimas e faz também a gente repensar sobre as nossas escolhas. Hoje eu vou falar sobre Louvor à Morte. Meu nome é Luana Oliveira e este é o canal Terminei um Dorama. Conta a história de um jovem escritor que ele tem um sonho de viver na literatura, escrevendo e também escrevendo peças. Ele vem de uma família tradicional, onde muito rica, que tem muito dinheiro, e o pai dele tem aquela coisa de todo pai praticamente que a gente vê quando tem negócios, que o filho dê continuidade aos negócios da família. Quando ele vai para o Japão para estudar, ele conhece uma jovem cantora que também tem aspiração para esse movimento. Ela entra para um dos projetos dele e começa a cantar e viajaram juntos. Eles se apaixonam, mas daí vem o grande problema, que ele é casado. Ele foi casado ele foi casado à força, que o pai impôs, que quem já acompanhou doramas históricos sabe que os pais é que escolhem, praticamente você já nasce prometido para uma tal pessoa daquela tal família. Então, é o caso também dele. E ele é infeliz, tanto pelo que ele faz o que ele não gosta de fazer, ele é casado com quem ele não gosta de estar. Então, ele carrega essa carga emocional triste. Apesar que ele não demonstra no início, né? Fica aquele mistério, mas o que é que acontece? E aí a gente descobre que ele é casado. E ela praticamente sustenta a família dela nas costas. Como ela tem uma voz muito bonita, ela foi estudar música. E nisso ela não tem muito sucesso nos seus trabalhos. E aí ela sofre bastante em relação a isso, de sempre ter que sustentar os pais, os irmãos, de acarretar que os irmãos só vão fazer uma boa faculdade se ela conseguir esse dinheiro. É como se os pais tivessem apostado nela para ter um futuro melhor. Então, eles se conhecem, se apaixonam e querem viver esse amor, porém não pode. E naquela época a traição até hoje não é bem vista, né? Mas era uma coisa assim, muito, que tinha um maior peso do que hoje. E aí que ela é praticamente mal falada em todas as esquinas, nas ruas. E ela sofre muito. Ela sofre muito. Passa mais o sofrer dela do que o dele. O nome do dorama, ele tem esse nome porque ele carrega uma música que ela cantava, uma música bem triste, que antes até do final trágico, passa a gravação dessa música. Então, é uma música que você pode até conferir no YouTube, tem essa música lá disponível, é até uma relíquia, uma raridade, né? Porque é muito antiga, é cerca do tempo de 1910 a 1945, não sei o ano exato, mas é uma música muito antiga que você tem o privilégio de ainda conhecer. É bastante triste, bastante pesada, principalmente quando você assiste o dorama e você vai escutar a música. Então, assim, é um dorama, assim, triste, mas que não é triste ao ponto de você não conseguir parar de chorar. Ele traz uma mensagem muito triste, traz uma mensagem, ele quer transparecer que é como se o amor vencesse qualquer barreira. Só que o amor venceu com a morte, né? Com o fim da vida deles. Então é um dorama assim que eles têm um amor tão forte, eles têm um amor tão profundo, que eles não conseguem ver uma outra vida a não ser vivendo juntos. E pela circunstância, tudo dizia que eles iriam ter que se separar. Então, por esse motivo, eles decidiram dar um fim ao seu sofrimento. É um dorama com um final trágico. Duas vidas que tiveram, como é real, duas vidas que tiveram um final trágico, mas que para eles era como se fosse uma solução do problema deles. Se você tá passando por um momento triste da sua vida, eu aconselho a você não assistir esse dorama, deixa para depois. Mas se você não é um dorama tão pesado assim, que traz o nome, né? Ele já deixa a gente angustiado. Meu Deus, eu vou morrer de chorar nesse dorama. Você chora, mas não um absurdo. Então, vá na certeza de que você chora, que você vai assistir um dorama trágico,
mas todas as outras coisas fazem com que seja excelente. O Lee Jong-suk, ele está excelente no papel, maravilhoso, além de lindo, né, gente? Vamos falar da beleza do homem aqui, a gente passa o dia todo, né? Se falar da beleza dele. Mas a cena mesmo que ele enfrenta o pai, né? Aparentemente ele nunca chegou pro pai e disse: eu quero fazer isso, eu sou forçado sempre a casar, fazer o que você quer, estudar o que você quer, trabalhar no que você quer, não tenho vida. Praticamente isso mesmo, ele não tinha uma vida, porque o pai era que determinava tudo pra ele. Então, assim, quando ele enfrenta o pai, é muito bom, gente. Parecia que ele tava sentindo a dor daquele rapaz que ele sentiu naquele momento. Ele foi muitíssimo feliz, apesar que eu achei 3 episódios muito pouco pra demonstrar. O dorama necessitava de pelo menos mais um episódio. Eu achei curtinho demais. A história poderia se desenvolver mais. Como eu disse, ela mostrou mais o sofrimento dela. Você vê esse sofrimento só mais do lado dele com o pai, mas não via aquele sofrimento dele estar longe dela, dele não poder ficar com ela. Ela que demonstrava mais, porque, como eu disse, ela era rejeitada nas ruas, pela família, já foi começando também a ter outros olhos. Então, ser uma mulher, hoje em dia é difícil. Imagine já naquele lugar que tem aquele todo tradicionalismo, todo aquele peso sobre a mulher, que a mulher tem que ser assim, 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 assado, e não pode sair daquela linha. Então imagina aí como foi o peso dessa mulher. Além de ter todo o peso, de ter que cuidar da família dela, também ter essa rejeição da população em si. Então, como eu falei, é um dorama sofrido, mas vale a pena assistir pelo conjunto da obra. A atriz Shin Hee-sun, ela também é muito feliz na sua atuação. Na verdade, as atuações, elas estão... Porque é a mesma coisa que eu vou falar do Suquinho, eu vou dizer dela, né? Então, é acima da média as atuações. Por isso que eu digo que deveria ter mais um episódio, porque parece que eles têm mais a dar pro papel, pro dorama. Então, além disso, a fotografia é belíssima. Todo o enquadramento é muito bom. A direção foi impecável em todas as cenas, nas falas. Tem muitos diálogos profundos que você fica pensando assim nos diálogos, o que eu mesmo gosto muito. Às vezes eu tenho que refletir, às vezes a gente tem que parar para refletir um pouco no que é dito naquele dorama. E também do tanto que eles sofrem para tentar superar aquilo. Parece o dorama, ele tem um ar de sufocamento que você sente como se fosse por isso que eu digo com uma pessoa quando ela tá meia triste, ela não assiste o dorama, porque ele parece que vai se afunilando e não tem outra escapatória mesmo. Você sente aquele peso. Apesar de, como eu digo, eles tentaram equilibrar isso com as paisagens para dar uma certa leveza. Ele é um dorama denso que, assim, você, ao mesmo tempo que você quer ver logo o final, você também quer ver mais. Ele consegue trazer isso pra você, porque ele brinca muito com questões de iluminação, de uma hora ele traz uma coisa mais angustiante e outra ele traz uma coisa mais viva. Então a direção, ela gosta de brincar com isso, é muito boa. Voltando mais um pouquinho novamente para as atuações, eles conseguem, o dorama em si tem essa carga emocional que é essa carga triste, pesada, mas que quando é muito dramático, os atores eles tendem a serem muito mais, exagerar nas expressões, exagerar no choro, mas é tudo na medida certa, é tudo, tipo, quando você bota sal na comida você não exagera, é tudo no pontinho certo. Então, resumindo, tem tem atores maravilhosos, direção maravilhosa, fotografia maravilhosa, tem uma série de coisas maravilhosas, mas você vá ciente de que é uma história trágica. Mas vale muito a pena assistir o dorama. Então, eu fico por aqui. Se você se encorajar a assistir, assiste e depois comenta. Como é rapidinho, dá tempo de você assistir lá e voltar aqui e comentar. E se você já assistiu, você concorda comigo sobre os temas que eu falei? Comenta aqui que eu quero saber. Então, obrigada por assistir. Se você tem curiosidade sobre esse dorama, pode ver, que é excelente. Então um beijo, só isso.